Alunos, vamos iniciar agora a nossa aula de educação física com o nosso assunto ginástica, tá? Então, vocês estão vendo aí, a gente está vendo aí a imagem aí, né, de praticantes aí da ginástica, tá? Então, agora a gente vai conhecer um pouco melhor sobre a nossa apostila didática, que foi repassada para vocês. Então, vamos conhecer um pouco mais. Primeiramente, conhecendo um pouco mais sobre a história da ginástica, tá bom? Então, a palavra ginástica vem do grego gymnastike e significa a arte ou ato de exercitar o corpo para fortificá-lo e dar-lhe agilidade. O conjunto de exercícios corporais sistematizados para este fim, realizadas no solo ou com auxílio de aparelhos e aplicados com objetivos educativos, competitivos, terapêuticos e etc. Então aí é um conjunto, né, de exercícios com a utilização de aparelhos ou não, ou só, né, com a utilização do solo em si, né. E também entendemos por ginástica a prática de uma ou várias habilidades, com o objetivo de adquirir melhor eficiência motora e de resultados numa determinada performance, levando à capacitação. Então aí a gente vê o que? A gente tem a ginástica tem um objetivo em si, a prática de várias habilidades, né? O objetivo é adquirir uma melhora do nosso corpo. Então, o quanto mais a gente pratica a ginástica, nosso corpo fica mais qualificado, fica mais móvel, fica mais ágil, né? Fica mais flexível. Então, são inúmeros fatores a prática da ginástica. A ginástica é uma prática física e também esportiva, que se divide em dois tipos, as ginásticas competitivas e as não competitivas. Então, acompanha comigo aí. Que envolve a prática de uma série de movimentos que requer força, flexibilidade e coordenação motora. É necessário, de início, que se estabeleça a distinção entre a ginástica, como modalidade esportiva, e a ginástica como prática milenar de exercícios físicos metódicos. Então, percebemos aqui que a ginástica ela é dividida em ginásticas competitivas, deixa eu marcar aqui, competitivas e as não competitivas, como vocês já devem ter visto nos vídeos anteriores. História da ginástica milenar. A ginástica fez parte da vida do ser humano pré-histórico enquanto atividade física, pois detinha um papel importante para a sua sobrevivência, expressada principalmente na sociedade, a necessidade vital de atacar e defender-se. O exercício físico utilitário sistematizado de forma rudimentar era transmitido através de gerações por volta de 2600 anos antes de Cristo, especialmente em civilizações orientais. Os exercícios de ginástica passaram a fazer parte de festividades, jogos e rituais religiosos e festividades. Então percebemos que a ginástica vem, né, desde muito antes de Cristo. Então a nossa ginástica, né, é muito antiga e era realizado em que? Festividades, rituais religiosos que essas pessoas que habitavam nessa época faziam a ginástica, ou seja, movimentos corporais. Esses movimentos detinham aí de força, agilidade, flexibilidade. Então, são movimentos que eram considerados como ginástica, tá bom? Então, já muito antigo aí, tem aí o registro da ginástica, foto aí também. Antigamente, para as pessoas sobreviverem, né, elas tinham que caçar, tinham que procurar comida, né, antigamente. Então, tudo isso requer movimentos corporais e isso é considerado como ginástica, tá bom? Como a prática esportiva, a ginástica teve a sua oficialização e regulamentação tardiamente, se comparada a seu surgimento enquanto mera condição de prática metódica de exercícios físicos já encontrados por volta de 2006 anos antes de Cristo nas civilizações da China, Índia e Egito, onde valorizava-se o equilíbrio, a força, a flexibilidade e a resistência, utilizando inclusive
inclusive de materiais de apoio como pesos e lanças, tá bom? Foi na Grécia onde surgiu a ginástica propriamente dita, essa ginástica que a gente conhece, que trabalha o corpo, e a partir daí surgiu, né, na Grécia, onde surgiu as competições, onde surgiu as Olimpíadas. Então a questão da prática esportiva surgiu na Grécia, tá bom? Onde surgiu a ginástica propriamente dita, vamos acompanhar comigo, que alcançou um lugar de destaque na sociedade, tornando-se uma atividade fundamental importância no desenvolvimento cultural do indivíduo. Foram os gregos os responsáveis pelo surgimento das primeiras escolas destinadas à preparação dos atletas para exibições ginásticas em públicos e ginásios. Ainda na Grécia Antiga, que a ginástica adquiriu seu status de educação física. Olha aí. O exército desempenhava um papel fundamental no sistema educativo grego para o equilíbrio harmônico entre as aptidões físicas e intelectuais. Tinha o hábito de praticar vários exercícios como forma de cultuar o corpo e também em alguns lugares como preparação militar. Então, o principal intuito da ginástica na Grécia era para cultuar o corpo, era para fazer a amostragem do corpo perfeito. Então tinha-se essa ideia de que uma pessoa, para ser saudável, na Grécia, considerava-se que a pessoa tinha que ter um corpo bonito, um corpo exemplar. E para isso praticava vários exercícios, entre eles a ginástica, tá bom? Então nessa época, a Roma era um país, uma região, os romanos, que viviam de dominar, né, outras terras de forma usando o meio militar, entendeu? Então a Grécia era um país que se preocupava mais em viver sua vida, em cultuar o seu corpo, em praticar esportes, em viver, né, bem. E a Roma não, tinha intuitos de dominar todo o planeta, dominar todas as terras possíveis e com o meio militar. Então a ginástica na Roma era utilizada de forma estritamente militar. Durante a sangrenta Idade Média, tempo de muitas guerras, né, houve um desinteresse total pela ginástica como uma competição e seu aproveitamento esportivo. Ressurgiram na Europa apenas no início do século XVIII. Mas a ginástica atual teve seu grande momento no século XIX, pois foi nesse período que surgiram as 4 grandes escolas: alemã, caracterizada por movimentos lentos e ritmos; sueca, à base de aparelhos; inglesa e francesa, os principais métodos e aparelhos ginásticos. Elas influenciaram o desenvolvimento do esporte, desde então a modalidade não parou de desenvolver. A ginástica é disputada nos Jogos Olímpicos desde a primeira edição em Atenas em 1896. Isso, pessoal, nas Olimpíadas Modernas, considera-se aí. Quando iniciou-se as Olimpíadas Modernas aí em 1896, já agora no século XIX, tá bom? Durante 30 anos apenas os homens competiram nas provas da ginástica artística, e foi no ano de 1928 que a participação das mulheres foi liberada em Amsterdã. Em Los Angeles, em 1984, a ginástica rítmica, disputada exclusivamente feminina, foi introduzida no calendário, e a ginástica trampolim integra o programa desde os Jogos de Sydney de 2000. Começou-se a ginástica desde a primeira Olimpíada moderna, que foi em 1896, mas a partir daí, ao longo do período, foi surgindo e introduzindo aí as outras ginásticas, que a gente vai ver logo mais quais são as competitivas, foi surgindo ao longo do período, tá bom? Então é um período aí de descobrimento da ginástica, tipos de ginástica. Federação Internacional da Ginástica. Então aí fala-se aí um pouco sobre a Federação Internacional da Ginástica. A primeira instituição, a mais importante instituição que rege a ginástica até hoje, e que a partir desse surgimento, aí a partir de 1881, do surgimento da FIG, que antes era chamada FEG, Federação Europeia de Ginástica, adquiriu outros continentes, aí foi mudado o nome para Internacional, Federação Internacional de Ginástica, entenderam? A FIG também é responsável pela realização de campeonatos mundiais de ginástica, pela Copa do Mundo de Ginástica Artística, realizada em várias etapas. Então, todos os eventos de ginástica mais importantes, a FIG
é a responsável. Então todas essas uniões que regem aí continentes e os países de cada continente da ginástica são todas voltadas para a Federação Internacional de Ginástica, ela é quem rege todas as competições, tá bom? Ginástica no Brasil, ginástica olímpica, chegou em 1824, a ginástica olímpica, pessoal, é a ginástica artística, é a primeira introduzida nos Jogos Olímpicos e a primeira a chegar no Brasil, como ginástica competitiva, tá? Trazida pelos alemães, que colonizaram o Rio Grande do Sul, e no dia 16 de novembro de 1858, a Sociedade Ginástica de Joinville foi fundada. A participação do Brasil em campeonatos internacionais tem início em 1951, quando foi disputado os primeiros Jogos Desportivos Pan-Americanos, ou seja, pessoal, Pan-Americanos quer dizer na América Latina. E em 1979 foi criada a Confederação Brasileira de Ginástica. Em 1978 e 2008 o Brasil conquistou, entre esse período aí, o Brasil conquistou 43 medalhas de ginástica, sendo 38 em ginástica pan-americanas, 5 em campeonatos mundiais. Entre 2009 e 2019, esse número aumenta com 51 medalhas, sendo 4 conquistadas em Jogos Olímpicos, 40 em Jogos Pan-Americanos e 7 em campeonatos mundiais. Então, dá isso aí um registro aí da ginástica brasileira. Aí a divisão aí das ginásticas competitivas, não competitivas, nos campos de atuação. Então, no campo de ação de condicionamento, onde você vai ter uma melhora do seu corpo em si, vai se condicionar, vai ter uma melhora motora, uma melhora de força, né, capacidades físicas como força, flexibilidade, agilidade, é a de condicionamento, seu corpo ficar fortalecido. A musculação, está localizada a musculação, a hidroginástica, a GAP, abdominais e a ginástica aeróbica. Ginástica terapêutica, a prevenção e tratamento de doenças cardíacos e asmáticos. A ginástica terapêutica, muito utilizada por fisioterapeutas também em tratamento. A gente tem aí a ginástica alternativa, que visa a percepção corporal, RPG, eutonia, biotonia, bioenergética e a ginástica cerebral, para melhorar aí a questão do nosso corpo e mente. A ginástica competitiva, que é a ginástica artística, rítmica, aeróbica, de trampolim e acrobático. A ginástica demonstrativa, que é a ginástica para todo, a ginástica geral. E a gente tem a ginástica laboral, em ambiente de trabalho com a intenção de profilaxia. Essa é utilizada aí no meio do trabalho, principalmente pessoas que trabalham em empresas, que ficam muito tempo de frente ao computador, sentadas. Utiliza-se aí a ginástica laboral. E no próximo slide, pessoal, eu vou explicar melhor sobre essas ginásticas, as modalidades ginásticas. E logo logo estaremos juntos na sala de aula novamente com fé em Deus. Tendo fé, é quase impossível dar errado. Obrigado pela atenção. Seguiremos para o próximo slide, para a próxima apresentação, falando sobre as ginásticas competitivas e não competitivas.